Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. E agora a gente fala um pouquinho sobre literatura. O escritor e pesquisador joinvilense Ed Stadelhofer acaba de lançar o livro Todos do Mesmo Sangue, Caverna da Amizade, e a obra é um romance baseado em fatos reais e que o Santo Graal, o Cálice Sagrado de Cristo, teria estado aqui em Joinville. O autor está ao vivo conosco aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã nesta sexta-feira para falar um pouquinho sobre esse trabalho e também detalhar esta curiosidade. Edi, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Bom dia aos ouvintes, a vocês aqui também, né? Muito bem. A gente fala muito que o Cálice Sagrado de Cristo é o Santo Graal. Sim. Mas até para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que não estão um pouco ligadas, não têm o conhecimento da história, explica um pouquinho para a gente o que é o Cálice e o que ele representa, o que ele representou. O Cálice Sagrado, que eles chamam de Santo Graal, sempre esteve envolto em muito mistério, Ele nunca apareceu, Dizem que tem um lá em Valência, na Espanha, que a Igreja Católica reconhece como o verdadeiro cálice. Mas eu acredito que ele não seja, porque nunca nenhum homem poderoso foi atrás dele, Então, dizem as lendas ali, que ele teria sido usado quando o soldado romano Longinus furou o corpo de Jesus para saber se ele estava morto. José de Arimateia teria pegado o cálice sagrado, que supostamente Jesus teria usado na última ceia, e recolhido um pouco do sangue que verteu ali da ferida aberta, E depois esse cálice desapareceu, Aí eles dizem que foram os templários que encontraram o Santo Graal lá na Idade Média, ali na época das Cruzadas. E teriam levado ele como relíquia na frente dos exércitos, junto com a espada sagrada, com a de Longinus, que estava em poder do imperador alemão. Essa cruzada se chamou a Cruzada dos Reis, porque se juntou o alemão, o Barba Ruiva, o imperador alemão, o Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, e o rei francês, E eles tentaram derrotar Saladino. E Saladino tinha tomado posse de Jerusalém e eles queriam reavê-la, em nome da Igreja da Cristandade, Certo. E só que não conseguiram. E aí o cálice desapareceu. E surge depois com o neto do Barba Ruiva. O Barba Ruiva morreu um pouco antes de chegar na cruzada. Ele deixou. Dizem que quem deixava cair a espada no chão morria. E ele deixou a espada cair e morreu pouco depois, Dizem as lendas. Carlos Magno também teria acontecido isso com ele. Então, surge com Stupor Mundi, que é o neto do Barba Ruiva depois. Stupor Mundi seria o esplendor do mundo, Ele seria o imperador do Sacro Império Romano Germânico, E ele ele quase não vivia na Germânia, e como a mãe dele tinha uma herança ali na Itália, então ele ficava mais ali porque o clima era mais agradável, ele gostava mais de ficar na Itália. E lá ele construiu o Castelo del Monte, que era um templo ao Santo Graal, E aquilo foi de encontro aos interesses da igreja. Aí o Papa declarou ele o anticristo. Stupor Mundi foi declarado o anticristo pelo Papa. Aí ele deram um jeito de tirar ele do poder, mataram o filho dele, mataram o irmão dele, a linhagem Hohenstaufen, que era a linhagem dele, desapareceu, não tinha mais sucessores, para assumir o trono. Aí o trono ficou algum tempo vazio, E os nobres da Alemanha tentaram impor o Rudolf I, o primeiro Habsburg, que seria a dinastia Habsburg, até que Dom Pedro II é um Habsburg, Dom Pedro I, não, Dom Pedro II, que é a mãe dele, que era a Habsburg, Isso. Não, Dom Pedro I não. Então essa dinastia ficou desde aquela época, lá desde o século XIII até hoje, Só que hoje não mantém o poder, Só figurativo, E ali que entra a minha família lá, os antepassados mais remotos na jogada, porque tinha os Mühlner von Stadelhofer de Zurique, Eles eram os ministeriais das abadesas de Frau Münster. Eles estavam ali desde o tempo das netas de Carlos Magno. Eles tinham... Os Stadelhofer eram aliados dos Welf, que se juntaram com os carolíngios, e aí viraram abades de Frau Münster, E essa família, os Mühlner von Stadelhofer, ajudaram o Rudolf I ao Papa aceitá-lo, Foram uma das famílias, Tem várias famílias que ajudaram, nobres alemães que pediram para que ele, o Rudolf I, na verdade, ele era tataraneto dos Welf, do último Welf lá. Então acharam que ele conduziria melhor a Alemanha naquele momento e fizeram um pacto, com a igreja, com os Habsburg,
E ali começa a história do Santo Grau, né? Olha só. Aí ele chega aqui em Joinville, lá por nas minhas teorias, né, em 1856, com meus tataravós, né? Por quê? Porque provavelmente ele estava correndo perigo lá por causa da ascensão dos Illuminatis, né? Ah, eu pensei, né? Porque eu pesquisei isso, eu levei 35 anos para descobrir isso, né? Tudo começou quando eu quis saber quem eram os meus avós, meus bisavós, meus tataravós, e meu avô não sabia, né? Aí eu fui atrás e comecei a descobrir um monte de coisa, né? E então isso foi 1856, né? Por causa da ascensão dos Illuminatis, né? Eu pensei, mas será, né? Quando eu comecei a descobrir as coisas, né? Será que o Santo Grau esteve em Joinville, né? Será? Mas como chegou, como foi embora, como é que eu estaria envolvido com esse tipo de gente, né? E fui atrás e descobri, né? Bateu lá, era os Illuminati mesmo, tanto que o homem está no meu DNA. Eu tenho lá um complô lá no século XVIII, que eu conto a história no livro, imaginária, mas baseada em fatos reais, né? E eu tenho, esse DNA não é pesquisa histórica, ele está aqui no meu DNA, o sangue desse Illuminati, né? Tá lá, mas tem um motivo para esse complô todo, né? Depois também vem a Beata Giuliani, que era uma vidente do Tsar. A secretária dela era prima da minha tataravó. Ali os Illuminati estavam por trás da Beata Giuliani, tentando roubar o Santo Grau pela segunda vez, né? E depois eles tentam roubar o cálice com Fidel Castro, Kennedy e o embaixador Stadelhofer. O embaixador Stadelhofer representava Kennedy em Cuba. Lá foi uma outra tentativa de roubar o cálice novamente, né? Então toda essa história eu conto em 7 volumes, né? Olha só, para você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pela Panflix, né, pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, esse aqui é o livro, ó. Vou pedir para o Mosca mostrar aqui nas imagens aqui. Muito bonito, inclusive, né? Tem um design super bacana, né? A tipologia dele muito top mesmo. Todos do mesmo sangue. São Miguel e Lúcifer, né? São Miguel e Lúcifer. Isso, muito legal mesmo. Mas a pergunta, Ed, que eu te faço, né? Pode perguntar. Com base em, enfim, né, na sua pesquisa e tal, como é que você descobriu, como é que o Santo Grau estaria passado por Joinville, como é que teria passado por Joinville e quem que trouxe? Na verdade foi meu tataravô, o nome dele era Carolus Borromaeus Stadelhofer, tá? A minha tataravó também. Eu sempre achei que a família Stadelhofer tinha um envolvimento maior com o Santo Grau, mas a família dela era muito mais poderosa. Depois eu descobri. Os Stocker na Suíça são muito mais poderosos. Eles eram mercenários do Papa Júlio II. Ele era capitão do exército do Papa Júlio II. Lá o meu ancestral, né? Isso lá em 1500, né? Depois o filho dele virou banqueiro de 6 reis da França. Depois os descendentes deles viraram banqueiros desde Napoleão, os Bourbons, o Luís Felipe, os príncipes de Joinville, Napoleão III, também viraram os banqueiros deles. Então a família dela era muito mais poderosa. Eu demorei muito tempo assim, porque eram muitos, eu chamo assim mosaico, pedaços que eu fui juntando, e aquilo veio, como eu tenho um conhecimento histórico um pouco mais aguçado, eu comecei a pensar, poxa, mas será? E lá no século XII tinha um abade que estava envolvido com estava próximo daqueles reis lá da cruzada, né? Eu pensei, será? E eu fui pesquisar e tinha um parque lá na Alemanha onde se representava o Santo Grau justamente na abadia onde ele tinha vivido, trabalhado, né, vamos dizer assim, né, lá no século XII. Lá se faziam peças de representação do Santo Grau, o Ricardo Coração de Leão, com aqueles reis, né, daquela época, né. Eu pensei, nossa, que estranho, né, será que... Aí ali começou a pensar, né, será que o Santo Grau não teve com eles, né, e foi indo... Na verdade tem, o que junta assim, são vários pedaços, o que vai dar uma certa credibilidade é o conjunto da história, né? Porque quem estava perseguindo, por que estava perseguindo, né? Então, o que aconteceu, né? Então tudo vai se juntando. É uma ficção? Mas ela é baseada, eu posso escrever, entendeu? Meu avô estava lá, meu bisavô estava lá, meu pai dele estava lá, assim vai indo, né? Então, quer dizer, se eu viajei um pouco, eu posso, né? Eles estavam lá, né? Certo. Então, como é um conjunto de histórias que vem lá desde o ano... Na verdade, os Stadelhofer já estão ao lado dos Welf desde o ano 400, quando começou as primeiras migrações germânicas lá, e o Edicon, que era o primeiro Welf, foi conselheiro de Átila Uno. Então, isso foi no ano 400. Depois, no ano 800, os Stadelhofer já eram conselheiros do Carlos Magno. Aí foram com as netas dele para Zurique, né? E aí eles ficaram também responsáveis pelo castelo da esposa do Carlos Magno, a Hildegard von Linskow.
E meu tataravô nasceu ali naquela região, 5 quilômetros ali. E hoje esse castelo é chamado Burg Stadelhofen, né? Daí fui indo, tem que ler assim, se inteirar da história, ela é surpreendente, né? Na verdade, eu dei um pouco de sorte de achar as coisas, porque o raciocínio é meio lógico, assim, sabe? Você vai tomando consciência da história, você vai ver, poxa, até que faz sentido, né? Então, essa é a história que eu estou contando, né? O Ed, você comentou ali nessa questão, né? Sim. De que às vezes você pode ter viajado um pouco na questão da Sim, ficção e tal. eu viajei bastante, tanto que eu botei muitos elementos aqui de Santa Catarina nesse primeiro volume. Botei os índios, botei o piabiru, assim. Mas aí as pessoas agora, nesse momento que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo, estão se perguntando assim, tá, mas e aí, você chegou a ter alguma prova da passagem do Santo Grau por Joinville? Como é que foi baseada, né, a tua pesquisa para falar no livro? Fotos eu não tenho. Eu vou ter toda, assim, uma foto ali do Santo Grau ou um documento, porque é uma história secreta, né? Mas a genealogia, os casamentos, os envolvimentos é muito complexo para, eu julgo assim, muitos ingredientes para o bolo não ter sido assado. Entendeu? É muito ingrediente. E sem contar, eu vou contar rapidamente aqui, mas não vou contar quem eu fui ameaçado. Sério? Eu fui ameaçado para não contar essa história. Entendeu? Aí já é uma outra questão, mas a pessoa que me ameaçou só fez eu confirmar que ela tem um fundo de verdade, né? Ela tem um fundo de verdade ali, né? Mas foi uma pessoa, uma organização? É uma pessoa estrangeira. Uma pessoa estrangeira. Porque eu estava fazendo um network lá na Europa para divulgar o livro mais tarde, porque eu tenho a intenção de publicar ele em inglês, em alemão, né? E aí eu pensei, poxa, que interessante. É uma pessoa que a família tem a ver um pouco com aquelas histórias ali, né? E aí eu mandei um convite para ele, aí ele perguntou o que eu queria com ele, e aí eu tive que falar, né? Olha, eu estou fazendo network pro meu livro, né? Daí ele falou, quem te deu a bênção? Né? Entendeu? E aí ele começou, deu uma ameaçazinha assim, né? Que não era conveniente contar esse tipo de coisa, né? Muito bem. Ô Ed, e essa obra, né, vai fazer parte de uma trilogia? Vão ter mais capítulos? São 7 volumes. São 7 volumes. O primeiro é Caverna da Amizade. O depois vai vir o assassinato em Baden-Baden. Foi um assassinato real da Josefine Stadelhofer, né? Ela foi acusada o genro foi acusado de ter matado ela, né? Ele pegou prisão perpétua, quase pegou pena de morte, mas se livrou, né? Aí depois vem o Grande Zeppelin, que na verdade é como, na minha teoria, o Santo Grau foi embora e tem toda um parente. O Zeppelin era parente dos Stadelhofer, era sócio e era vizinho, né? Então, no começo eu demorei muito para descobrir o que era, assim, como cheguei lá, mas depois tem uma série de motivos das pessoas que estavam lá dentro, o Hugo Eckner, que era o comandante. Ele tá todo alinhado com essas pessoas, tanto da família da minha tataravó quanto do meu tataravô, né? Então tem todo um motivo ali, né? Certo. Depois disso vem o Grande Zeppelin, né? Depois vem a Beata Juliane, que foi a vidente do Tsar, e a secretária dela para a língua alemã foi a prima da minha tataravó. Ali eu vou contar mais ou menos a tentativa deles de tentarem roubar o Santo Grau pela segunda vez, né? Depois vem o mesmerismo, que é o Franz Anton Mesmer, o Mozart, o Adam Weishaupt, o tio do meu tataravô. Eles estavam todos envolvidos ali com a dissolução dos Illuminatis da Baviera lá no século XVIII, né? Ali foi uma primeira tentativa, e tanto que ali houve uma traição de casamento que eu tenho o DNA de um deles, né? E aí, você ficou curioso? Então faz o seguinte, né? Fica esperando aí e já aproveita para adquirir o primeiro livro. Já foi lançado aqui em Joinville, Ed? Tá lançado de forma independente, tá? Tá na plataforma Clube dos Autores, certo, né? E eu fiz uma parceria com a Silvana lá do Sebo, ali na Dr. João Colim 572, tem ali para vender, né? Que legal. E tem a Amazon, tem o e-book, né? Na Amazon Kindle, né? Lá você encontra ele também, né? Ed Stadelhofer, muito obrigado pela sua participação aqui. Prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Confesso para você que eu estou bem empolgado para ler o livro. Enfim, né? A gente vai tirar as nossas conclusões. Um grande abraço, sucesso e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Grande abraço.